feita, comemorando mais um ano da mocidade, Raiz de Davi, 22 anos, Brasa Viva. Glória a Deus. Mocidade, Brasa Viva. E estamos felizes por estar aqui junto com os irmãos nesta feita e agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? O Senhor tem feito coisas grandes no meio de nós. Aleluia. Agradecemos ao nosso pastor pela confiança da escala, também os irmãos da coordenação da UMADEP, nosso dirigente da congregação, presbítero Magdiel, e a direção da mocidade, todos os irmãos de uma forma geral, e rogo aos irmãos as orações para que Deus venha continuar falando conosco nesta noite. Amém? O Senhor está presente aqui neste lugar e nós podemos ouvir a sua voz. Aleluia. Onde Jesus está, algo diferente acontece. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? E Ele está aqui conosco. Irmãos, foi escolhido um tema muito interessante, o Salmo de número 139, que fala sobre alguns atributos incomunicáveis de Deus, a onipresença, a onipotência e a onisciência, e que escolhi no verso 14, em que Davi, ao citar os atributos de Deus, a grandeza de Deus, ele nos leva e nos convida a louvar ao nome do Senhor. Louvarei o nome do Senhor por suas maravilhosas obras. Esse salmo retrata, como já falei, os atributos de Deus. Davi o escreveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, e nós percebemos com esse salmo o quanto o salmista se considera pequeno e considera o nosso Deus grande. Nós percebemos nesse salmo a humildade do salmista em reconhecer o Senhor como um ser independente e Ele e nós como seres totalmente dependentes do Senhor, como seres que precisamos de Deus para todas as coisas, e Deus está sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. E a gente vê, irmãos, que começa do versículo 1 até o 6, o salmista trata da onisciência de Deus, e ele começa no verso 1 dizendo: Tu me sondas e tu me conheces. Então a gente percebe que Deus, Ele nos observa, Ele nos sonda, Ele nos examina, nos vigia, e Ele nos conhece de forma plena, ampla e absoluta. O Senhor nos conhece de uma forma total. O Senhor nos conhece até mais do que nós mesmos. A gente pensa que nos conhecemos na nossa totalidade, na nossa plenitude, mas reconhecemos com experiências e com o tempo que quem nos conhece de verdade é o nosso Deus. Deus, Ele conhece todas as nossas atividades. Veja aqui no versículo 2, ele diz: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. O salmista estava dizendo que o Senhor conhece até as nossas atividades laborais, querendo dizer, olha, Ele conhece o meu assentar. Deus conhece quando eu me sento para descansar, ou quando ao amanhecer me levanto para ir trabalhar. Ele conhece quando eu vou descansar, Ele me conhece quando eu vou trabalhar, Ele me conhece de uma forma totalitária. Ele conhece até as nossas atividades laborais, Ele entende os nossos pensamentos.
Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele entende até o que a gente está pensando. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. E quantos pensamentos não temos nós? Por vezes, pensamentos que nos arrependemos por ter a presença do Espírito Santo na nossa vida e a mente de Cristo. Só em pensar, nós reconhecemos em estar errado e nos arrependemos. Pensamentos que as pessoas que estão ao nosso redor, por vezes não acreditariam que teríamos, por vezes se escandalizariam. Quem sabe nós mesmos, ou com certeza, reprovaríamos esse pensamento. Mas a Bíblia diz que Deus conhece todos os nossos pensamentos. E mesmo assim, Ele ainda nos ama. E mesmo assim, Ele se entregou por nós, segundo Paulo em Romanos, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Os cientistas da Universidade do Canadá fizeram uma experiência e chegaram à conclusão que, em média, o ser humano ele tem mais ou menos 6,2 mil, ou seja, 6.200 pensamentos por dia. É muito pensamento, né? E a maioria deles negativos, em média. Mas, como eu já venho dizendo, todos esses o Senhor conhece. Aleluia. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Glória a Deus. Deus conhece todos os nossos pensamentos. É por isso que lá no livro de Isaías, no capítulo 55 e o versículo 8, a Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Aleluia. Os pensamentos de Deus, eles estão acima dos nossos pensamentos. Aleluia. E às vezes pensamos algo com forma de planejamento e pensamos que aquilo vai se concretizar, que iremos conseguir fazer aquilo, mas a Bíblia diz no livro de Provérbios que é o conselho do Senhor que permanecerá. Aleluia. Muito é o planejamento do coração do homem, mas é o propósito de Deus que permanece. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4, o salmista fala algo muito interessante, dizendo: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Aleluia. Quando a gente está em um diálogo, é normal que o nosso raciocínio vá pensando palavras que a gente vai dizer depois. Eu estou falando aqui e já estou mais ou menos pensando umas 8 a 10 palavras que vou dizer depois que estou falando isso aqui. Mas Deus já sabe essas palavras que eu vou falar. Aleluia, glória a Deus. Por vezes a gente nem consegue transmitir esse raciocínio que está no nosso cérebro do mesmo jeito que está no cérebro para a igreja. Às vezes a gente não consegue transmitir em palavras. A gente não usa por vezes as palavras certas para dizer aquilo que a gente queria, mas Deus sabe a palavra que a gente queria dizer, porque Ele conhece o nosso pensamento, e antes que haja uma palavra na minha língua, esse que, ó Senhor, tudo conhece. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente não consegue dizer o que a gente queria, o que está no nosso pensamento, mas Deus conhece e entende tudo. Aleluia. É por isso que não adianta nem precisa usar palavras muito bonitas. É por isso que não adianta nem precisa ser muito estudioso para se fazer entendido por Deus, porque além de conhecer os nossos pensamentos, Ele sabe o que a gente vai falar antes que a palavra chegue na nossa boca. Ele também sabe a intenção do coração. Aleluia. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Aleluia.
Ele sabe de todas as coisas. Deus compreende aquilo que a gente vai falar. Aleluia. No versículo 5, ainda tratando da onisciência de Deus, o salmista escreve: Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Glória a Deus. O salmista estava dizendo assim: olha, eu estou cercado em todos os lados por Deus. Tu me cercas em volta, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, da minha frente, da minha retaguarda. Eu estou cercado, eu estou encurralado pelo nosso Deus. E tu pões sobre mim a tua destra, a tua mão direita. É por isso que lá no Salmo de número 91 e o verso 6 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu me cercas em volta, tu me proteges, aleluia, com a tua mão. Todo o meu entorno está protegido pelo nosso Deus, e além disso a sua mão repousa sobre nós. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que de uma forma boa e segura nós estamos encurralados. E como é bom estar encurralados por este nosso Deus. Aleluia. Como é bom tê-lo na nossa vida. Como é bom tê-lo na sua plenitude, tomando conta de todas as coisas da nossa vida, nos mínimos detalhes. Aleluia. É por isso que às vezes nos preocupamos com as dificuldades, mas o Espírito Santo que habita em nós nos faz entender que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus está ali tomando conta da gente, que não vai acontecer nada sem que Ele permita. Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a partir do versículo 7, o salmista começa a falar da onipresença de Deus, e ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Veja que o salmista faz aqui uma pergunta, talvez de uma forma poética, para depois responder, querendo dizer as possibilidades de fugir da presença de Deus e ao mesmo tempo explicar que não tinha como, ou quem sabe mostrando uma dúvida que alguém poderia ter, ou que ele mesmo em algum tempo pôde ter, dizendo: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aleluia, glória a Deus. Por vezes é normal surgir um pensamento do ser humano, achar que Deus não está lhe vendo em algum lugar que Ele esteja, em alguma ocasião, por estar muito escondido, por estar num lugar escuro. Alguém pode pensar: Deus não está me vendo. Mas o salmista diz assim: para onde me irei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Aí ele começa a dizer assim: se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomares asa da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia. Ele começa a pensar as possibilidades e dizer: se eu subir ao céu, tu estás. Se eu for ao céu, tu estás. Se eu for nas profundezas do mar, no mais profundo mar, tu também estás. Aleluia, glória a Deus. Dizem que a profundidade do mar consegue ser mais comprida, maior do que a altura do mais alto monte. Aleluia. Mas até a maior profundeza do mar, até ali Deus está. E não tem como se esconder desse Deus. Aonde você estiver, Ele está te vendo. É por isso que foi cantado aqui nessa noite que Ele vê o que está em oculto. Aleluia. Ele vê o que está em oculto, escondido. Ele te vê no oculto. É por isso que Jesus disse em Mateus no capítulo 6, que quando tu for orar, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto. E aquele que vê o que está em secreto, aquele que
que vê o que está em oculto te recompensará. Aleluia, Ele te vê. Aleluia. Ele te vê quando ninguém te vê. Ele te vê quando não tem mais jeito. Ele te vê no oculto, no escondido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como se esconder, não tem como fugir da presença desse Deus. Onde quer que você esteja, ali está Ele também. Não tem como fugir da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está vendo tudo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. E o salmista explica bem isso nos versos 11 e 12. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Se eu tiver de noite, é dia para Ele, porque Ele vê tudo. Aleluia! Ele vê tudo, nos mínimos detalhes. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando Ele estava com os discípulos, e no episódio da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, Ele disse assim: olha, aproveite enquanto eu estou com vocês, porque eu sou a luz do mundo. E ele disse: quem anda de dia não tropeça, quem anda de noite tropeça. Mas ele estava falando dele: eu sou a luz. Se vocês estiverem comigo de noite, de dia, qualquer horário, vocês vão ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vê todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 13, do verso 13, o salmista começa a falar da onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. Glória a Deus. Pois possuíste o meu interior, entreteceste ou teceste no ventre da minha mãe. Aleluia. O salmista estava dizendo assim: olha, Deus, tu possuísse o meu interior, e quando eu estava no ventre da minha mãe, essa palavra teceste quer dizer que uma costureira vai fazendo ali devagarzinho ali o tecido, ou o próprio tecido quando é feito à mão. O salmista estava dizendo assim: no meu interior é o Senhor que estava lá me formando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi o Senhor que, quem sabe, em uma forma poética, foi o Senhor que estava lá tecendo os meus órgãos. Era o Senhor que estava fazendo tudo nos mínimos detalhes. Aleluia. Glória a Deus. Foi o Senhor que me viu lá no interior da minha mãe e dentro do interior do ventre da minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, Davi falando há 3.000 anos mais ou menos atrás, algo que, quem sabe, só foi ser percebido pela ciência nos dias de hoje, porque a ciência não consegue de forma nenhuma apagar ou desfazer o que já está escrito na Bíblia. Alguém pode dizer que uma pessoa, por estudar muito, pode fugir de perto de Deus. Alguém pode pensar que uma pessoa que por mais estudar vai sair da presença de Deus, ou é difícil ser crente. Mas eu digo o contrário: quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa conhece, mais ela se aproxima de Deus. Aleluia. Davi estava aqui falando de algo que, quem sabe, só foi ser conhecido nos dias atuais, mas o Espírito Santo de Deus que guia, aleluia, o Espírito Santo de Deus que estava ali com Davi quando estava escrevendo esse salmo, ele abre a mente dele, aleluia, e ele começa a falar dizendo: olha, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem.
Aleluia, glória a Deus. Depois de fazer a pergunta que eu disse: para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face, e dar todas as possibilidades e entender que não tem como estar em nenhum lugar que Deus não esteja, Davi só pode, no verso 14, dizer assim: Senhor, eu te louvarei pelas tuas grandes maravilhas. Davi só pode olhar e dizer assim: Senhor, não tem como eu não te adorar, não tem como eu não te engrandecer, não tem como eu não dizer que tu és grande, não tem como eu não entender o quanto eu sou pequeno e necessito do Senhor, não tem como eu não perceber que o Senhor fez maravilhosas obras, que o Senhor fez coisas extraordinárias. Aleluia. Tanto que ele diz assim: porque de um modo terrível e tão maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Ele fala em outra versão: de um modo tão assombroso. Aleluia. De um modo tão assombroso e maravilhoso eu fui formado. Glória a Deus. Não tem como eu não te adorar por esse motivo. Aleluia. E a gente vê, irmãos, nos dias de hoje, o quão assombroso e maravilhoso é a formação do ser humano, do embrião, quando ainda está no começo da formação. Aleluia. Quando ainda é um amontoado de células. O quão maravilhoso é a formação do ser humano na mãe. Quando vemos que o DNA humano, com cerca de 3 bilhões de pares de base, é copiado com precisão em praticamente todas as células. Aí muitos cientistas, até mesmo ateus, descrevem isso como um processo maravilhoso, pela precisão da sua complexidade. Aí o salmista olha para isso e diz assim: de que forma tão assombrosa e maravilhosa eu fui formado. De que forma tão maravilhosa, tão difícil de entender com a mente humana. Os cientistas estudam tanto para dizer que é uma forma maravilhosa, é uma maravilha. Aleluia, mais de 3 bilhões de pares de DNA. Agora, perfeitamente se incluírem quase em todas as células. Isso é algo maravilhoso, isso é algo perplexo. Isso é Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 15, o salmista diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista estava falando aqui do processo